Olá, galera. Vamos gravar aqui mais uma aula para vocês de geografia geral e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante e polêmico, que é Oriente Médio. Agora, Oriente Médio é um assunto extenso demais para a gente falar numa aula só. Então, eu vou fazer, na verdade, dois vídeos. Hoje eu vou fazer um e na próxima aula eu vou fazer outro vídeo a respeito do Oriente Médio. Nesse primeiro momento aqui, a gente vai falar sobre a questão dos aspectos naturais e populacionais do Oriente Médio. A melhor parte fica para outra, que na verdade é a geopolítica do Oriente Médio, que é um negócio bem interessante, né, e bem bacana da gente falar. Então, vamos lá, para a gente poder dar andamento aqui ao nosso assunto. Então, vou compartilhar minha tela aqui com você. Eu preparei um material a respeito do Oriente Médio e está aqui o material, na verdade, um slide, tá? Então, vamos aqui, peraí, só aumentar aqui. Muito bem. Então, vamos embora aqui. Compartilhei minha tela aqui com vocês. Daí é um mapa do Oriente Médio, a região que a gente identifica, né? E o nome é esse por uma questão na verdade, eurocêntrica, né? Uma visão do mundo de que a Europa é o centro de tudo e o Oriente Médio é aquela região que está no meio do caminho entre a Europa e o Oriente, o extremo Oriente formado pela China, pelo Japão, né? Então, assim, o nome Oriente Médio é por causa disso. Essa região é uma região, como eu disse, extremamente polêmica, né? Alguns aspectos já relevantes, que a gente não vai tratar todos aqui nessa primeira aula, mas a questão aí da posição estratégica, porque é uma região de passagem, né? Ali a gente tem o Golfo Pérsico, ali a gente tem o Mar Vermelho, o canal de Suez que liga o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, o encontro de três continentes, praticamente, né? Porque ele está ali entre a África, a Ásia e a Europa, então é uma região bastante, assim, estratégica, né? Digamos. E região rica em petróleo, o que também faz com que seja extremamente valorizada e assim também dá uma relevância, um protagonismo bastante significativo para essa região aí no mundo, na economia mundial, né? Uma região que tem um clima absolutamente árido, praticamente todo o Oriente Médio é um grande deserto. Na questão populacional, a gente tem uma convivência bastante complicada entre etnias diferentes. Ali vivem povos de origens étnicas, raciais diferentes. Ali a gente tem povos que têm religiões diferentes e conflitantes, que é um dos grandes problemas, né? E que, no fundo, são países onde existe uma posição de extrema religiosidade, né? Então, onde a religião acaba exercendo um papel de protagonismo também, né? Então, ela interfere, inclusive, nas posições políticas. São países que não são exatamente laicos, onde a religião não participa da administração do governo, né? E, obviamente, isso tudo faz com que essa seja uma região bastante complicada e conhecida no mundo inteiro como um grande barril de pólvora. Bom, no primeiro momento, sobre a questão do clima, como eu disse, é uma região de clima árido, né, onde você tem uma absoluta questão de escassez de água, onde você tem diversas áreas e muita gente, milhões de pessoas que vivem na região em uma situação de estresse hídrico, ou seja, de absoluta escassez de água em função do clima desértico. Aí você tem uma imagem, um país da região, a Jordânia, você vê que é uma paisagem absolutamente árida, né? Um solo arenoso total, rochas nuas, praticamente sem a presença de nenhum tipo de vegetação. E aí do lado eu coloquei um climograma, né? Para você ter uma noção de se realmente essa é uma região onde não tem chuva. E a questão que você vê tem chuva. O problema todo é que tem determinadas épocas do ano onde chove
onde praticamente não chove. Agora, um detalhe importante, esse climograma pode também estar enganando pelo formato dele, mas se você olhar bem a quantidade de chuvas ali na coluna da direita, você vai ver que o máximo que chove é 100 milímetros. Para você ter uma noção, 100 milímetros é a pluviosidade da região do semiárido brasileiro. Só que no semiárido chove bem mais do que isso daí. Então, isso daí, nos meses que chove muito, está chovendo 100 milímetros. E tem meses que praticamente não chove nada. Então, essa água não é suficiente para tornar essa região uma região que tenha cobertura vegetal ou que tenha vida, digamos, né? Então, somente pessoas nômades que acabam habitando em algumas áreas, tem cidades, né, como você vai ver aqui imagens mais para frente. Como é que consegue-se, então, sobreviver numa região de clima desértico, né? Eles conseguem praticar agricultura de alguma maneira, né? Aliás, um dos países que tem maior destaque na questão da agricultura da região é Israel, porque eles têm um sistema de agricultura baseado na irrigação, é um sistema de agricultura coletiva chamado de kibbutz, onde as pessoas que trabalham na terra trabalham em prol da comunidade, tudo isso porque a agricultura e ocupação é uma coisa que é de extrema importância para o Estado de Israel, porque foi a partir desses processos de ocupação que Israel conseguiu ocupar e dominar territórios que, em princípio, eram alvo de disputa entre ele e países vizinhos, palestinos, jordanianos, com o Líbano, com o próprio Egito. Então, Israel utilizou-se da ocupação como uma maneira de fixar seu domínio sobre a região. E uma maneira de você fazer isso numa região desértica, obviamente, é cultivando a terra. Então, você tem na esquerda aí uma imagem de como é que é mais ou menos o terreno, né? Ou seja, árido, rochoso, arenoso, tem vegetação, mas uma vegetação assim absolutamente sem nenhum tipo de destaque, né? Mas aí você tem do lado as áreas onde há o cultivo à base de irrigação, tá? E assim, isso uma demonstração, uma forma da gente notar que é o homem conseguindo se sobrepor em relação à natureza, né? Então, um dos destaques da região aí é a agricultura em Israel. Uma outra imagem, essa daí é um deserto, deserto mesmo de verdade. Nessa região aí, realmente, essa não tem como se plantar absolutamente nada, porque esse daí praticamente é zero de chuva praticamente o ano inteiro. Algumas regiões, ainda falando sobre a questão climática, oferecem a possibilidade de surgimento de oásis. E um oásis, na verdade, nada mais é do que uma área na qual o lençol freático fica próximo da superfície, o que permite que haja o crescimento de algum tipo de vegetação. Tá? Então, isso também é comum aí nesses países. Bom, falando ainda do quadro natural, né, dessa região, lógico que a gente não pode esquecer, e também da questão econômica, estratégica, é o fato de que esses países do Oriente Médio eles têm uma configuração geológica que assim é privilegiada em relação à possibilidade de se encontrar petróleo. Então, são países onde o relevo é formado, né, de períodos ainda relativamente novos, novos no sentido de erosão, de sedimentação, e como aquilo tudo ali foi, segundo consta, uma grande em algum período houve existência de florestas, e essas florestas, ao longo do tempo, foram soterradas. Esse material orgânico soterrado deu origem a essa oferta, essa grande jazida e essa grande reserva de petróleo que tem ali na região. Então, são países que praticamente vivem em função disso. Então, você olha ali as grandes reservas de petróleo do mundo, como é que é a distribuição, e você vê que 65% das reservas mundiais de petróleo estão nos países do Oriente Médio. E com um detalhe, um desses países, que é a Arábia Saudita, sozinha tem 25% do petróleo. Então, significa que 1/4 do petróleo que tem no mundo pertence
pertence a um país, e esse país é a Arábia Saudita e está no Oriente Médio. No lado, na tabela, você vê aí a produção, né, as reservas e a produção de cada um deles, né? Milhões de barris por dia é a medida ali MBD. Então você vê lá que só a Arábia Saudita produz, na época que isso aí foi levantado, que era 2008, obviamente que isso pode ter variado, né, ao longo desses anos todos, mas assim, vai ter uma noção, 10 milhões e 413 barris, 413 mil, né, barris por dia, que é o que a Arábia Saudita produz de petróleo. Os outros, também alguns com bastante destaque, Emirados Árabes Unidos, que é o que está ali como UAE, Irã, Iraque, Kuwait e outros países que também são produtores. Mas, assim, é a demonstração de que esses caras realmente são enormes na questão da produção petrolífera mundial. Agora, uma coisa que é importante registrar é que esse petróleo, praticamente todo ele é exportado. Essa é uma riqueza que não é acessível para todo mundo, né? A Arábia e vários países ali, Omã, Emirados Árabes Unidos, eles são países que ainda são organizados em forma de reinos, de impérios, uma organização praticamente feudal, né? Só que eles lá não chamam de reino, eles chamam de emirado, e o dono é um emir, um príncipe, um rei, né? Então, assim, acaba que somente uma casta social é privilegiada com essa exploração do petróleo. Somente a elite, os nobres, né? Esse petróleo, na verdade, permite que esses países vivam de uma forma bastante... Quer dizer, os países não, mas essa camada da população viva de uma forma bastante ostentar a dessa riqueza, né? Então, e a massa da população vive em condições bastante precárias de pobreza. Os principais produtores estão aí, como a gente já tinha visto, e esses países juntos resolveram, a partir da década de 70, criar um grupo de países exportadores de petróleo, que no fundo é um dos maiores cartéis que existe na história da humanidade, que é a OPEP. São os países que definem quantidade, percentual de cada um, preço e comercialização do petróleo no mundo. Eles são os donos do negócio. Com relação à população, rapidamente, chamar a atenção para você de que são países pobres, culturalmente têm uma tendência de ter um excesso de filhos, né? Então as taxas de natalidade são grandes. O que mais chama a atenção no aspecto populacional é o papel da mulher e as migrações. Então, assim, a mulher, infelizmente, nesses países, ela tem uma posição absolutamente inferiorizada, uma posição secundária, países que aceitam poligamia masculina, mulheres sofrem com apedrejamentos caso sejam adúlteras, por exemplo, mulheres são obrigadas a usar burca, não têm direito a trabalho, não são educadas, não são alfabetizadas, então são tratadas como pessoas assim de segunda ou terceira categoria, o que é um absurdo num século XXI. E essa pobreza toda, essa situação toda, essa extrema vulnerabilidade dessas populações faz com que essa seja uma região onde haja um nível razoável de migração. Ou seja, normalmente países onde estão acontecendo conflitos étnicos, perseguições religiosas, tendem a ter grandes levas de emigrantes, e os países do Oriente Médio não são exceção disso. O maior exemplo hoje é a Síria, com a sua guerra civil, que já matou milhões de pessoas e já também expulsou, entre aspas, também milhões de refugiados, sobretudo em direção ao continente europeu. Então, dá para ter uma noção de que essa é uma região realmente bastante complicada, né? Valeu? Galera, grande abraço aí para vocês, fiquem bem e tudo de bom.